quando a gente chega numa casa espírita, seja ela de que ordem for, em qualquer religião, os rogos são muito, né? Os pedidos, as pessoas, a gente vê como médium como que as pessoas querem muitas vezes resolver os seus problemas instalando um dedinho lá na apometria, né? Dando os comandos, instalando um dedinho, melhorando, tomando banho de descarga, tomando uma homeopatia, fazendo uma oferenda. Isso tudo ajuda. Mas muitas vezes não, todas as vezes, nós temos que olhar a nossa parte. Temos que ver o que é a nossa parte na execução de qualquer tarefa no processo de evolução. E a gente precisa parar para perceber, eu quero alguma coisa, mas será que é para aquela hora? Mas às vezes a nossa ansiedade é tão grande que a gente quer, fica tão ansioso que perde a oportunidade de ter, porque desperdiça tempo só naquela ocupação ou preocupação do querer chegar àquele estágio aonde a sua vontade seja saciada. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente pode entender, diante das nossas buscas e do nosso conhecimento espiritual, que tudo faz parte de um momento de aprendizado e de crescimento. Que, às vezes, aguardar é necessário para que você possa comer a fruta amadurecida. Eu me lembro que teve uma história da menininha do Cantuá, né? Uma mãe de santo de uma casa lá do Cantuá, de uma casa lá da Bahia, bem conceituada. E ela ia consultar umas pessoas e tinha lá uma fila de gente. E ela falou assim: mãe, a Gal Costa está lá fora te aguardando, mas tem muita gente na frente dela. E a mãe menininha falou: pede para ela aguardar a vez dela, porque isso faz parte do ritual. Ou seja, às vezes a gente quer privilégios mesmo, né? Ah, eu conheço pai de santo, então logo quer vir abraçar o Luizinho, né? Parece que tem algum privilégio. Não, eu sou uma pessoa igual a qualquer outra pessoa. Eu não vou resolver mais ou menos o seu problema com a entidade, ou orientar melhor ou pior do que a Isabel, do que o Denis, do que a Eunice, as pessoas que já estão consultando. E assim mesmo é na hora do passe, né? Quantas pessoas eu vejo que se conta, quantas pessoas tem para tomar passe com aquela pessoa. A gente vê isso, quando eu dou curso de passe, eu falo bem isso, né? E isso tem toda uma estrutura espiritual já estabelecida. Você vai ser aquela pessoa que vai calhar com aquela pessoa que você vai tomar passe, ou aquela pessoa que você vai se consultar. Você não precisa ter nenhuma restrição, nenhum preconceito, nem querer ter um privilégio, porque a gente já tem o privilégio de estar na casa espiritual. Já temos o privilégio de ter saído do nosso lar, né, na hora da janta, não viu o seu jornal nacional e a sua novela das 8, das 9, eu não sei mais, que eu não vejo mais isso, mas o conforto com a sua família está aqui. Isso aí já é um privilégio que nós nos demos. Mas que privilégio mais a gente vai querer quando se fala na espiritualidade, quando a gente chega dentro de uma casa espírita, a gente só quer aprender. A gente só quer não, a gente precisa aprender. Às vezes a gente quer muitas coisas. Tem pessoas, não sei vocês, a Isabela deve ter feito isso também, tem pessoas que chegam perto do nosso guia, uma lista de coisas. Uma lista. Simplesmente uma lista. E aí a entidade olha, a pessoa fica lendo a lista, a entidade só olhando, e ela fala. O problema todo que ela quer resolver não está nos outros. É a vizinha, é o marido, é o filho, não sei o que, o problema é ela. Geralmente é assim. Quando a gente não consegue olhar para a gente consegue ver problema em todo mundo. E aí, às vezes, com um toque de olhar-se, olha para você, sente o que você precisa fazer mudança, porque aquela pedrinha que está fora do lugar, que está dentro de você,
Quando você coloca ela no lugar certo, parece que tudo se encaixa. E aí a vizinha não me perturbou nunca mais, né? Mas às vezes as entidades falam, não, fala aquilo tudo, a entidade dá um passe, fala uma meia dúzia de palavra, vem em sessões de terça-feira. Aí a pessoa vem para poder tratar o problema que a vizinha fica jogando o cocô do cachorro lá na casa dela, vem porque não sei o quê, e tudo em volta, a filha que não sei o quê, o marido, é todo mundo cheio de dificuldade. E aí vem para a sessão de mesa. E aí depois ela sai de uma semana ou 7 sessões de mesa. Depois de 7 sessões de mesa, ela vem falar comigo. Depois das sessões de mesa, teria talvez, se precisasse, uma oferenda, um ebó, para poder resolver aquele problema. Aí a pessoa chega aqui, pai Luizinho, eu estou até envergonhada. Eu conversei com a sua entidade, parará, passou isso. Quando eu vi em 7 sessões de terça-feira. E eu vi em sessões e descobri que todos os problemas que eu trouxe para ele estavam dentro de mim. Eu precisava resolver. Quando cada uma das pessoas falavam, nas suas palestras iniciais, cada uma das pessoas que falavam, elas sempre fazia com que a gente tivesse que olhar para dentro de nós. E aí eu fui percebendo que eu fui mudando com meu marido, com meu filho, com a vizinha. Todo mundo hoje é meu amigo. Eu sou querida, amada, estimada. Eu acho que eu não preciso de fazer mais nenhuma obrigação, é bom, oferenda, porque o que eu vim buscar, com certeza eu alcancei. Mas a gente só alcança quando a gente faz a nossa parte. A entidade dá lá um banho de descarga, faz uma oração, um banho, mas tem. Eu fiz o banho, mas não fiz a oração, não acendi uma vela, não botei o copo com água, porque eu saí correndo para ir para o trabalho, joguei só aquela água de erva em cima e acabou. Não. Isso aí é um ritual, isso aí é uma sacralização que você faz com o Criador. É um momento onde você está em contato com Ele, é um momento que você está em prece, é um momento onde você está recebendo os fluidos porque está disponível. Não é simplesmente jogar uma água, acender uma vela, um copo d'água e tchau. Não, tem a conexão. Isso tudo nos ajuda na conexão. Mas se a gente não fizer aquilo que cabe a gente fazer, a gente vai querer achar que a entidade, ou o centro espírita, ou Deus tem que resolver todos os nossos problemas. Quantas pessoas que vêm aqui e botam. Na pandemia mesmo, vou falar na pandemia, né? As nossas redes sociais estavam lotadas de pessoas que estavam à beira da morte, eu inclusive. Né? E quantas pessoas viveram, mas também quantas pessoas morreram. É por isso que vou deixar de desacreditar. Não, melhor para aquela pessoa foi morrer. A escolha dela foi morrer. E a gente não precisa querer questionar isso. É aceitar e saber que a gente faz a nossa parte. Mas a gente não pode querer fazer com que a vida faça as coisas acontecer do jeito que a gente quer. Porque não é assim. O caminho de cada um foi escolhido. O caminho de cada um foi determinado. Quantas vezes já vi pessoas que vieram aqui, pai Luizinho, eu queria que você fizesse uma macumba para minha filha acabar com o namoro dela, porque é uma pessoa de má vida, é uma pessoa assim, uma pessoa assada, é isso, é aquilo. Né? Ou seja, mas por que a filha estava namorando uma pessoa dessa? Né? Quais as afinidades que tinham? Meu querido, olha só, a gente não faz macumba para desmanchar nada com ninguém. Isso aí é magia negra, a gente faz magia branca. Né? Então, vê se traz a tua filha aqui com um namorado para a gente poder melhorar a condição dele e dela. Porque se ela está namorando, tem uma afinidade, tem amor. Às vezes não tem como. Né? Pode ser até estar distante um do outro moralmente, espiritualmente, mas tem uma afinidade de lá de trás, porque uniu essas pessoas. E o que une ali é o amor, às vezes é um compromisso kármico. E a gente precisa entender para poder não sofrer. A casa espírita sempre vai tentar fazer com que a gente possa nortear a nossa vida em cima de uma base sólida e não de uma base que porque o outro fez assim, eu também tenho que fazer. Porque o Alberto veio de um centro, o centro dele era assim, acha que aqui vai ser igual ou diferente. Não, aqui é aqui, lá é lá. Qual lugar que é bom? Todos os lugares. Basta você seguir.
aquilo que seria se adaptar no lugar que você está, para você utilizar de todas as ferramentas daquele lugar para que você possa promover a maior magia da vida, que é viver. Viver com paz, com saúde, com tranquilidade, com amor. E aí a gente fica, às vezes, achando que tem que ser como nós queremos. A gente não sabe o melhor da vida do outro. A gente desconhece o que é bom para o outro. Mas a gente sabe que cada um de nós, por uma forma instintiva, intuitiva ou inspirada, se atraiu por alguma outra coisa que foi idêntico. Seja essa pessoa, uma pessoa, seja um tipo de trabalho, seja um tipo de vida. Ninguém nasceu para ser bandido, ninguém nasceu para matar, ninguém nasceu para ser viciado. A gente veio para vencer isso. Temos as tendências. Quando a gente estuda astrologia, quem conhece bem a astrologia, nos mapas astrológicos tem todas as nossas tendências. Não quer dizer que a gente vai ser assim ou não. Tem todas as tendências que você veio desenvolver como processo de crescimento e evolução. Está ali. Até as doenças estão ali. Mas vai depender só de você, o caminho que você vai trilhar, se você vai buscar determinadas experiências ou não. E isso, tenha certeza que qualquer experiência que a gente busca vai ser importante para a gente. Porque a gente às vezes fala assim, mas eu tomei uma posição tão ruim na minha vida e aconteceu isso tudo. Mas às vezes era necessário passar por essa turbulência toda para chegar aqui. Foi uma escolha. Às vezes, não precisava apanhar tanto para poder ser uma pessoa disciplinada, porque já era disciplinado. Para que apanhei tanto? Porque escolhi. Talvez a mente culposa de vidas passadas queria receber aquilo que fez no outro. E a gente desconhece essas leis. A lei a gente conhece, mas a gente desconhece esses fatos que muitas vezes remontam outras encarnações que a gente já não lembra mais. Isso chega como expiação ou prova. E a gente vai viver de uma forma mais amena ou de uma forma mais difícil, de uma forma mais complicada ou de uma forma mais fácil. Vai depender aí do nosso grau de instrução espiritual, da nossa entrega, da nossa fé, da nossa aceitação, porque às vezes a gente conhece muita doutrina, mas isso eu não concordo. Isso também não concordo. Né? A gente esteve aqui no curso de MEC falando de perdão, da área, até na sessão de medo, perdão das ofensas, e a pessoa falou que discordava, que Jesus acha que errou na hora que falou que o perdão era ilimitado. Então, aonde que ele errou? Aí a pessoa deu um exemplo. Aí eu disse, se a pessoa chega na minha casa, mata meu filho na minha cara, como é que eu vou perdoar um cabra desse? Eu respirei e falei assim, bom, se você atraiu isso aqui, é uma resistência, puxa meu braço. Se eu estou resistindo, vou ter alguém que vai resistir igual a mim aqui. Então, se eu estou resistindo ao perdão, talvez eu vou ter que chegar a um clima máximo para eu ter que perdoar. Esse é um caminho, vou dizer que seja só isso. Porém, eu perguntei a ele, e se a pessoa que matou o seu filho fosse ter outro filho? Não, se fosse meu filho, não faria isso. Não pode dizer isso, a gente vê quanto na vida irmãos mata irmão, mata pai, mata mãe, e é criado às vezes tão bem o desequilíbrio humano, da mente humana. A gente não pode dizer hoje que você está no equilíbrio, mas você está no desequilíbrio. Nós temos um pouco de uma mente meio psiquiátrica, às vezes, bem forte, bem profunda. E é o que está acontecendo até agora, nos finais dos tempos, né? Finais dos tempos do planeta de prova e expiação. Para que a gente possa parar para perceber que ele olhou e falou isso, e eu disse sim, ele não tinha mais resposta. A resposta que ele deu foi: se fosse meu outro filho, não faria isso com o próprio irmão, que eu não ia deixar. Você tem domínio sobre a ação do outro, a mente do outro? Às vezes a gente acha que tem, mas não tem. E para que a gente possa entender que a lei divina ela é universal. Universal não quer dizer que é do nosso planeta, não. É do universo.
ela é para ser cumprida e é para ser entendida. Difícil é a gente viver na base dessa lei, porque quando a gente entende a lei, não tem outro caminho do que não ser cumprir. Por mais que todo mundo ache que você é louco, mas você tendo a certeza que está fazendo aquilo que é o correto, que está estabelecido numa lei universal, onde todas as religiões que têm as suas leis estabelecidas devem sair dentro dessa. Ah, mas tem algumas que não fazem. Isso é da humano que mudou, o ser humano que foi distorcendo ao seu bel prazer. Mas não está dentro da lei divina? Não está. Então vamos praticar a lei. É difícil? Não é muito fácil. Porque isso você tem que levar em conta que você tem que se entregar, que você tem que se exercitar, que você tem que perdoar, que você tem que fazer uma porção de coisas, né, para poder seguir. E assim mesmo não é muito fácil. Não é muito fácil. Por mais que o mundo nos cobre lá fora, a gente precisa entender que a gente não precisa cobrar tanto, mas precisa fazer. Uma vez eu fui numa empresa, que eu fui gerente de fiscalização do Senai. E aí, quando dava algum quiprocó dentro de uma empresa daquela, o fiscal me levava. Aí o diretor me chamou, porque cantaram o fiscal para poder ele deixar uma notificação passar, e a gente era meio blindado lá, né? Meio não, totalmente. O pessoal era blindado. E aí me chamou o gerente, que ia fazer uma proposta mais indecente para mim. E o cara fez uma proposta indecente. Até que ele chegou assim, no final de tudo, quanto o senhor quer para passar por cima dessa notificação? Eu, nada. Joguei a notificação no chão, passei por cima, entreguei ele. Agora o senhor assina. Aí ele falou assim, você é rígido mesmo, né? Você é assim. Aí ele começou a tentar, as pessoas parecem que catucam a nossa parte mais frágil, né? Você é assim mesmo na sua vida? Rígido? Eu falei assim, olha, rígido eu até sou, mas eu não estou sendo rígido com o senhor, eu só estou cumprindo a lei. Eu não sou desonesto. Minha mãe me educou, porque isso eu recebi em casa. E graças a Deus, o Senai me tem como gerente dessa área e eu sou blindado disso. Eu posso fazer o parcelamento em 60 vezes, porque a lei me permite. Eu posso facilitar tudo para a empresa. Né? Não vou dizer a empresa que fica chato. Né? E eu posso fazer o parcelamento, mas não posso fazer outra coisa. Eu não posso querer lesar a minha empresa e te beneficiar. Ele queria me dar 5 milhões na minha mão, olha que beleza. Muitos anos atrás, 5 milhões, hoje já é dinheiro, naquela época era muito dinheiro. Mas não me fez água na boca. Nem se fosse 10 milhões, 30 milhões, não fez. E ele ia, mas era uma notificação de 12 milhões. Né? E ele ficasse com 7 milhões, ele não pagava, só pagava 5. Enfim, nós escolhemos viver dentro da lei ou viver fora da lei. Mas nós somos também responsáveis por todas as consequências diante das nossas escolhas. Não é o vizinho. Ah, eu fui envolvido por isso, eu fui seduzido por isso. Não, você se deixou seduzir, você deixou se envolver, mas você escolheu ir. E é importante a gente ter que assumir aquilo que é nosso, para que a gente possa parar para perceber que só nós podemos mudar o nosso caminho. Só nós podemos fazer. Onde que foi? Qual foi o número? Eu tenho que anotar lá que eu já esqueci. Procurei. Tem que anotar lá no caderno. Só nós podemos modificar a nossa vida. Agora, se a gente ficar dependendo dos outros ou responsabilizar pessoas, a gente não tem mais 7 anos, nem 8, nós não somos mais crianças. Somos adultos e temos que assumir a responsabilidade diante das nossas atitudes e ações. Se eu tomei uma atitude boa, que bom. Se eu tomei uma atitude que não é boa, eu também vou ter que refazer o caminho e voltar lá e começar a fazer de novo. Eu fui morar com a minha tia com 14 anos. Saí da minha casa e fui morar na casa da minha tia. Ela era espírita, kardecista, e já era umbandista com 12 anos. Então eu nem tocava muito nesse assunto,
porque hoje tem algumas pessoas não, mas dentro do kardecismo, aquele espiritão, tem aquela coisa de Umbanda é macumba, é coisa ruim, né? Como ficou o preconceito aí jogado na sociedade desde a libertação dos escravos, que tudo que veio do negro passou a ser ruim, porque foi um processo político e não foi um processo puramente religioso, foi político, né? Então, eu não comentava nada, mas ela falou para mim assim: olha, você vai ter que, para morar comigo, você vai ter que ler pelo menos um livro espírita por mês. Tá bom. Eu comecei a ler o livro, comecei a ler 4 por mês, 6 livros eu lia por mês. Eu lia no metrô, eu lia no banco, na fila do banco. Naquela época tinha muita fila, não tinha essas coisas. Eu levava sempre livro para qualquer lugar, qualquer fila que eu levava um livro e abria. Eu passei a comer livro espírita ali, ler muito. Foi muito importante para mim. Mas ela falou uma coisa também: você tem toda a liberdade para viver na minha casa, vai fazer o que você quiser na rua. Agora, saiba que se você tomar atitude que não for legal, vai fazer todo mundo sofrer, a tua família. Mas você vai ser o principal a sofrer. Então pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa que não é certa. Nossa Senhora, que me valeu muito. Porque cada vez, porque a vida às vezes tenta te desviar para aqui, para ali, né? Cada vez que a vida tentava me desviar, eu pensava naquilo, não, vou seguir aqui. Vou ali, conheci a lei. Então a gente fica assim, eu conheço que farei, né? Eu conheço. Então, não tenho outra alternativa a não ser praticar. Porque aí, amanhã, o que eu faço depois que eu recebo tudo isso aqui? O que farei, né? Depois que eu recebo tanto conhecimento, o que eu faço? Boto em prática. Tento, pelo menos. Ninguém é perfeito. A gente, às vezes, não consegue acertar na primeira vez. Às vezes, a gente acerta só 30%. Mas a gente fica insistindo para da próxima vez já chegar aos 50, aos 70, aos 90, aos 100. E a gente vai repetindo as histórias até a gente finalizar o 100% daquilo ali. Em cada experiência vivida que a gente tem. E muitas vezes a gente repete ela. Quantas vezes? A pessoa vai dizer: meu nome está sempre fofoca. Mas não é pessoa fofoqueira danada. Meu nome está sempre fofoca. Aí tu conta a pessoa coisa para ela, conta para ele, conta para ele. Mas meu nome está sempre fofoca. Tu cala tua boca. Mas aí não aprende. Aí cala 30%, mas tem 70% de fofoca rodando. Aí depois cala 50%, tem 50% de fofoca rodando. E assim a gente vai evoluindo. Também não precisa se ocupar, não, mas chega uma hora que a gente cansa, já não aguento mais viver isso. Então, está na hora de fazer diferente. Está na hora de você pensar em você e fazer o melhor por você. Não vim aqui para salvar a minha família, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus filhos, e nem ninguém. Eu só vim aqui para fazer melhor a minha vida, porque fazendo ela melhor, eu vou fazer melhor a vida de todas as pessoas que estão do meu lado, que com certeza vai estar muito mais felizes vivendo feliz. E assim eu preciso dizer o que farei depois que a gente absorve tanto conhecimento. É ir para a luta, praticar, fazer, realizar, deixar com que a vida te traga as oportunidades para você fazer melhor. Deus nos abençoe.